crianças! Estamos aqui mais uma vez para contar histórias da Palavra de Deus. Histórias que têm poder de mudar a sua vida. Histórias que têm poder de limpar o coração, de deixar você limpinho diante de Deus. Eu sou a professora Zezinha, mais conhecida como Tia Zezinha. E eu quero contar uma história muito bonita para vocês hoje. Vamos chamar a nossa história? Vamos lá? Me ajuda com a música. Vamos lá. Nossa história vai começar. Nossa história vai começar. Então chama todo mundo, crianças e adultos. Deus vai falar e te abençoar. A nossa história de hoje está aqui na palavra. É uma história tão linda. Como eu fui abençoada ao ler essa história. Começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos. Qual foi a ordem? Está aqui, olha aqui, em Marcos 16, de 19 em diante. Vamos lá. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e assentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Jesus falou para os seus discípulos que era para anunciar o Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Nós estamos ouvindo muitas más notícias, coisas ruins que a gente ouve e depois o coração da gente fica doendo de medo, de tristeza. Mas Jesus mandou anunciar o Evangelho. O Evangelho é coisas boas, coisas novas, coisas que têm poder para mudar o coração. E um homem chamado Filipe, ele era seguidor de Jesus. E ele falou assim, é para anunciar o Evangelho? Eu vou anunciar. E ele saiu anunciando. E ele foi para uma cidade. Olha aqui a cidade aonde ele foi. Era uma cidade muito grande. Era a cidade de Samaria. Olha aqui, tinha muitas casas naquela cidade, muitas pessoas. E o Filipe saiu de casa em casa anunciando o Evangelho, boas novas. E as pessoas daquela cidade ouviram as boas novas e começaram a acreditar em Jesus, que Jesus tem poder de limpar o coração, de tirar a tristeza, de tirar a maldade. E aquelas pessoas começaram a nascer de novo, a serem pessoas diferentes, pessoas que tinham o coração cheio de Deus, do Papai do céu. Mas ele naquela cidade, muitas pessoas aceitando a Jesus, ouvindo o Evangelho. Mas aconteceu uma coisa. Quando ele estava nessa cidade, ele ouviu alguém falando algo diferente para ele. O que será que o Filipe ouviu? Naquela cidade, havia muitas pessoas que ouviram as boas novas, o Evangelho. Mas o anjo chegou para Filipe e falou assim, olha, deixa essa cidade, as pessoas já ouviram o Evangelho, agora elas vão falar para as outras pessoas, porque quando a gente ouve, a gente vai falar para outros. Então aqui tem muita gente para falar do Evangelho agora. Mas você vai sair aqui e vai para um caminho. Esse caminho vai estar deserto. Mas vai lá para esse caminho. E o Filipe, como era obediente, ele saiu. Sabe o que aconteceu? Ele saiu, começou a olhar para aquele caminho, mas ele não achava ninguém. O que será que vai acontecer? Quando o Filipe estava andando naquele caminho, olhava, não via ninguém, mas lá longe ele viu uma pessoa andando numa carruagem. Deveria ser uma pessoa muito importante, porque quem teria uma carruagem para andar? E o Filipe começou a chegar pertinho para ouvir o que estava acontecendo naquela carruagem. Aquele homem estava lendo um livro. Naquele tempo não tinha Bíblia como nós temos hoje. Era um rolo, um pergaminho. E aquele homem estava lendo. O que será que aquele homem estava lendo? Vamos ouvir?
aquele homem estava lendo assim, era o livro de Isaías. Naquele tempo não tinha ainda o Novo Testamento, só tinha o Velho. E ele estava lendo e falava assim: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. E aquele homem lia aquele pergaminho, aquele livro. E o Senhor falou para Filipe: Filipe, chega lá perto da carruagem. Chega lá pertinho, começa a ouvir o que aquele homem está lendo. Ele estava lendo em voz alta. E Filipe começou a ouvir, lendo. Aí ele chegou bem pertinho e falou assim: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O homem falou assim: eu não estou entendendo nada. Não tem ninguém para me explicar. Eu não estou conseguindo entender nada. Aí o Filipe falou assim, o senhor não quer que eu te explique? Aí ele falou assim: então vem aqui pertinho de mim aqui e me explica. E aí o Filipe começou a explicar que aquela ovelha que tinha sido morta era Jesus, que tinha morrido no lugar dele. Jesus morreu sem pecado, que Jesus tem poder para limpar o coração. E aquele homem ficou tão encantado, porque na palavra de Deus diz que quando a gente ouve as boas novas do Evangelho, aquele que crer, aquele que acreditar na mensagem de Deus, tem que ser batizado e ele será salvo. Aí sabe o que acontece? Aquele homem começou a andar e ele viu um lugar que tinha água. Aquele homem acreditou tanto na palavra de Deus que ele falou assim para Filipe: Filipe, eu estou vendo água, será que eu posso ser batizado? Eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o Cordeiro de Deus, que tem poder de me limpar de todo o mal. E sabe o que acontece? Naquela mesma hora, o Filipe levou aquele homem lá para as águas e o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele homem, agora ele tinha as boas novas, ele era salvo, ele tinha Jesus no coração. E sabe o que aconteceu? Aquele homem ficou todo espantado, porque o Filipe, naquela mesma hora, sumiu. Ele foi para um outro lugar falar das boas novas para outras pessoas. Tinha muita gente que precisava ouvir da palavra de Deus também. E o Filipe, como era obediente, o Filipe, foi embora. E aquele homem voltou para sua terra, porque ele não morava ali em Jerusalém, ele era de um lugar bem distante. E ele foi para sua terra e começou a pregar as boas novas também para todas as pessoas lá da sua nação. Olha que história linda! Você tem o Evangelho, você tem as boas novas e você sai contando para todo mundo, para que todas as pessoas tenham o coração limpinho na presença do Senhor. Que história linda, não? Então, quando você tem Jesus, você tem que contar para todas as pessoas. Deixa as notícias ruins, vamos apegar nas notícias boas, o Evangelho. Gostaram da história? Vamos agora falar tchauzinho para a nossa história? Vamos lá? Nossa história vai terminar, nossa história vai terminar. Então tchau para todo mundo, crianças e adultos. Fiquem na paz, semana que vem tem mais.